Adriana, vivi 12 anos sob o hábito, mas ao vê-la, tudo despertou novamente. A voz de Frei Bento tremia. O que, Frei? O desejo. Justo aquilo que eu mais temia. E então, pela primeira vez, ele me chamou apenas pelo nome. Adriana. Sob a luz do luar, o olhar dele não era mais o de um religioso. Meu nome é Adriana. Este ano completo 41 anos. Trabalho como instrutora de yoga no Rio de Janeiro e moro sozinha com meu filho de 6 anos, Tiago. Há 5 anos, após falhar em 4 fertilizações in vitro e cair em desespero, procurei um pequeno mosteiro isolado na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Lá conheci Frei Bento e, graças ao seu consolo, consegui o milagre de ter o Tiago. Voltei para aquele lugar para agradecer e acabei descobrindo que o Frei também carregava uma ferida profunda, assim como eu. Conto para vocês todas as histórias do mundo e suas profundidades. Por favor, inscrevam-se e curtam. É tudo gratuito. Um homem que reprimiu o desejo por 12 anos. Uma mulher que suportou a solidão por 3 anos. O tratamento que mudou de irmã para Adriana. O amor mais perigoso florescendo em um espaço sagrado como um mosteiro. Uma história grandiosa começa agora. O ônibus subia a estrada sinuosa da montanha e pela janela se estendia uma floresta verdejante. Diferente do ar poluído da cidade, a brisa pura da serra entrava pela fresta. Tiago dormia apoiado no meu colo. O calor do corpo dele era reconfortante. Faz 5 anos. Lembrei-me de quando procurei este lugar 5 anos atrás. Eu tinha 36 anos, tinha acabado de falhar na 4ª tentativa de fertilização e sentia como se a última esperança tivesse sumido. O médico disse cautelosamente: você precisa fortalecer o corpo e estabilizar a mente. A musculatura pélvica e o controle da respiração são fundamentais. Com base nisso, comecei a yoga. Durante 6 meses, todos os dias eu estava sobre o tapete de yoga. Meu corpo, antes rígido, tornou-se flexível e minha respiração se aprofundou. Mesmo assim, eu estava ansiosa. Será que conseguiria ter um filho? Por isso busquei este mosteiro. Era um lugar pequeno, encravado no interior das montanhas de Minas. Lá conheci Frei Bento. Todos os dias eu fazia orações de penitência de joelhos. Certo dia, por volta da 100ª oração, uma tontura repentina me abateu. Talvez pelos efeitos colaterais dos procedimentos e pelo estresse extremo, meu corpo vacilou. No momento em que eu ia cair para a frente, as mãos de alguém me seguraram. Era Frei Bento. No entanto, com o impulso da queda, bati contra ele e toquei um lugar inesperado. Era duro, estava quente. Meu rosto ardeu e meu corpo inteiro paralisou. O Frei também pareceu confuso e me levantou apressadamente. Sinto muito, senhora. Está bem? Sim. Me desculpe. Não conseguíamos nos olhar nos olhos e apenas um silêncio constrangedor pairou. Mas aquele toque não foi fácil de esquecer. Não. Agora só devo pensar no bebê. Tentei me controlar. Mas naquela noite, aquele momento voltou à mente e meu coração palpitou até eu pegar no sono. O Frei me confortava todas as noites na capela. A sinceridade sempre recebe uma resposta um dia. A voz dele era calorosa, e o milagre aconteceu. 2 meses após deixar o mosteiro, soube da gravidez e, com dificuldade, pude segurar Tiago nos braços. Mas a felicidade não durou muito. Divorciei-me há 3 anos. Agora trabalho como instrutora de yoga no Rio e vivo sozinha com o Tiago. Desde então, nunca mais encontrei um homem. Vivi apenas no papel de mãe. 3 anos se passaram assim. Mamãe, já chegamos? Tiago perguntou, abrindo os olhos. Sim, falta pouco. Quando o ônibus passou pela última curva, vi o conhecido portão de pedra e meu peito acelerou. Chegamos ao mosteiro, por volta das 2 da tarde. Segurando a mão do Tiago, entrei no pátio e as memórias de 5 anos atrás reviveram nitidamente. A estrutura era a mesma e a capela onde eu rezava todos os dias continuava ali, inalterada. Uau, mamãe! Aqui é lindo demais. Tiago olhava ao redor com olhos brilhando, quando ouvi uma voz atrás de mim. Não seria a Adriana? Virei-me assustada, e lá estava Frei Bento. 5 anos haviam se passado, mas ele mantinha o mesmo sorriso misericordioso e olhar acolhedor. Naquele instante, lembrei-me daquele dia de 5 anos atrás.
O toque que senti ao cair, duro e quente. Por que estou pensando nisso? Meu rosto queimou. Frei, quanto tempo? Minha voz tremeu. Adriana, você rezou com tanto fervor naquela época que essa linda criança veio, pelo visto. O Frei olhou para Tiago e sorriu abertamente. Sim, graças ao Senhor, ele está assim, saudável. Tiago cumprimentou o Frei educadamente. Olá, Frei. Olá, Tiago. Vamos nos divertir muito nestes 2 dias. O Frei se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Tiago. O gesto foi natural e, naquele momento, vi as mãos do Frei. Dedos longos, unhas limpas. Será porque não seguro a mão de um homem há 3 anos? Não era isso. Aquele momento de 5 anos atrás estava nítido demais. Vou levá-los ao quarto. O Frei caminhou à frente e nós o seguimos. Sob o hábito simples, vi a linha dos ombros. Eram largos. 12 anos de vida monástica deixam alguém assim? Lembrei-me daquela rigidez que senti há 5 anos. Por que não paro de pensar nisso? Balancei a cabeça, mas meu coração continuava batendo rápido. O quarto designado era uma cela de hóspedes ao lado da capela. O quarto arrumado tinha 2 camas simples, e pela janela via-se um bambuzal. Ouvia-se o som das folhas batendo com o vento. Se houver algum desconforto, por favor, me avise. Obrigada, Frei. Quando o Frei ia fechar a porta e sair, Tiago perguntou de repente, Frei, do que a gente brinca aqui? O Frei respondeu com um sorriso largo. Amanhã vou lhe mostrar algo divertido. Vamos fazer lanternas de papel. Eba, eu quero. Ver a expressão alegre do Tiago me tranquilizou. O Frei saiu e eu, enquanto desfazia as malas, olhei pela janela. O som dos bambus balançando e o canto ocasional dos pássaros preenchiam o ar. Foi bom ter vindo. Mas por que será? Meu peito palpitava. Era uma excitação estranha que eu não sentira 5 anos atrás. Chegou a hora do jantar. Fui orientada que a refeição no mosteiro deveria ser feita em silêncio e gratidão, e segui para o refeitório com Tiago. Olhando para os legumes, o feijão com arroz e a salada na mesa, Tiago pegou o garfo. Ele não reclamou. Talvez por eu falar muito sobre os benefícios da comida natural nas aulas de yoga, o menino começou a comer os vegetais docilmente. No meio da refeição, Frei Bento passou diante da nossa mesa. Inclinei a cabeça em saudação. Ele parou por um instante e perguntou suavemente. Tiago, está gostando da comida? Zim, Frei. Criança que come bem tem muita sorte. O Frei sorriu e passou. Ver suas costas me aqueceu o peito, mas era estranho. Mesmo depois que ele passou, meus olhos continuavam indo naquela direção e eu pensava nele mais do que devia. Por que estou assim? Terminada a refeição, caminhei pelo pátio com Tiago. Com o pôr do sol, o céu tingia-se de vermelho. O crepúsculo se espalhava além das montanhas, colorindo até as nuvens de laranja. Enquanto Tiago corria no pátio, Frei Bento aproximou-se silenciosamente. Adriana, tem um momento? Sim, Frei. Ficamos parados lado a lado observando o pôr do sol. Um silêncio profundo fluiu. Era um silêncio confortável, mas estranhamente tenso. Lembra-se do que aconteceu há 5 anos? O Frei abriu a conversa cautelosamente. Sim, claro. Eu estava sofrendo tanto naquela época. Ver-me agora com uma criança saudável é um alívio. Havia um alívio sincero na voz do Frei. É graças ao Senhor. O pai do Tiago não pôde vir? Com a pergunta cuidadosa do Frei, meu peito pesou. Hesitei por um instante, mas estranhamente senti vontade de ser honesta com ele. Eu me divorciei há 3 anos. Ah, o Frei não perguntou mais nada, mas eu continuei falando. Tiago tinha 3 anos. Meu marido faliu nos negócios e surgiram muitas dívidas. Minha voz tremeu. No começo eu dizia que estava tudo bem, que poderíamos nos reerguer. Respirei fundo, mas ele começou a beber. Chegava bêbado todas as noites e foi mudando. Deve ter sido muito difícil. A voz do Frei baixou. Quando bebia, ele perdia o controle. No começo era só comigo, mas um dia, na frente do Tiago. Não consegui terminar e meus olhos se encheram de lágrimas. Não pude mais suportar. Tinha que proteger meu filho. O Frei não disse nada, mas aquele silêncio foi um consolo. O senhor parece tão em paz, mudei de assunto primeiro. Não bebe, é sempre sereno. Invejo essa postura. O Frei deu um sorriso melancólico. Eu também nem sempre estou em paz, Adriana. Como?
Posso contar minha história antes de entrar para o mosteiro? O Frei olhou para o horizonte e começou devagar. Eu estudava letras na USP. Queria ser escritor. Escritor? Sim, mas não era literatura pura. Eu era obcecado por contos eróticos. A voz do Frei baixou ainda mais. Ao escrever sobre o desejo, fui me afundando naquele mundo. Não conseguia controlar. Houve um breve silêncio. Mas não foi só isso, ele continuou. Eu tinha uma pessoa que amava. Chegamos a casar. Estávamos no 2º ano de casados. Eu acreditava ser feliz. Mas a voz dele falhou. Minha esposa fugiu com outro homem. Frei, quando cheguei em casa, não havia ninguém. Roupas, malas, tudo sumira. Restava apenas um bilhete. A luz do poente tingia o perfil do Frei de vermelho. Foi a traição. O amor, o desejo, tudo passou a parecer sujo. Então foi por isso que veio para cá. Sim, tentei cortar tudo. O desejo, o apego, tudo. O Frei olhou para mim. Mas quando vi você pela primeira vez há 5 anos, meu coração acelerou. Você se parecia com minha ex-esposa. Comigo? Não que os rostos fossem idênticos, mas o olhar, o sorriso, o jeito de falar eram estranhamente parecidos. Minha respiração ficou curta. Há 5 anos, quando você desmaiou durante as orações. O Frei parou. Tentei por 5 anos esquecer o que senti ali. Foquei apenas na vida religiosa. Mas agora, ao reencontrá-la, não consigo parar. O olhar dele oscilou. Tudo o que reprimi por 12 anos está despertando. Frei, me desculpe por dizer isso. O Frei virou o rosto. Ficamos um bom tempo sem dizer nada. O crepúsculo se intensificava, tingindo o céu, e de algum lugar veio o som suave de um sino anunciando a oração da noite. Tiago, vamos entrar. Levantei-me primeiro. Olhei para trás e o Frei continuava observando o horizonte. Suas costas pareciam solitárias. De volta ao quarto, coloquei Tiago para dormir. Cobri o rosto adormecido do meu filho, mas o sono não vinha. As palavras do Frei martelavam na minha cabeça, parecida com a ex-mulher. Penso nisso há 5 anos. O que reprimi por 12 anos está despertando. Meu peito batia forte. Não, não pode ser. Tentei me convencer, mas meu coração não obedecia. O luar entrava pela janela. Era uma noite silenciosa, mas minha mente estava cada vez mais turbulenta. Passava das 11 da noite. Tiago dormia profundamente, mas eu, deitada, não conseguia pregar o olho. As palavras dele continuavam voltando, parecida com a ex-mulher. Penso nisso há 5 anos. Meu peito ardia. Vou ao banheiro. Levantei silenciosamente, abri a porta e saí pelo corredor. Apenas o luar iluminava o chão através das janelas e o mosteiro estava num silêncio absoluto. Porém, não me lembrava onde ficava o banheiro. Será por aqui? Caminhando pelo corredor, vi uma luz fraca vindo da área das duchas. Alguém estaria se banhando? Hesitei. A porta estava entreaberta e pela fresta vi algo. Devo fechar e ir embora? Foi então que, sob a luz da lua, vi as costas de um homem. Pela largura dos ombros escorria o jato de água, e as linhas do corpo esculpido por 12 anos de vida regrada apareciam nítidas sob o luar. Frei, senti como se meu fôlego parasse. Eu sabia que devia ir embora. Tenho que virar as costas. Mas meus pés não se moviam, era como se tivessem criado raízes ali. Então o Frei se virou lentamente. Vi sua frente, e vi também a parte de baixo. O que eu sentira com a mão há 5 anos estava agora diante dos meus olhos. Era imenso. Aquela rigidez de 5 anos atrás agora fazia sentido, e um calafrio percorreu meu corpo. Não, preciso ir. Mas não conseguia desviar o olhar. A luz da lua banhava todo o corpo do Frei, as gotas escorrendo pelo peito e descendo lentamente. Eu via tudo claramente. Meu coração batia como se fosse explodir. Por que não consigo sair? Há 3 anos não via um homem. Seria por isso? Ou seria porque, desde aquele momento, há 5 anos? O Frei levantou a cabeça. Não. Escondi-me às pressas, encostando as costas na parede e segurando a respiração, enquanto o som do meu coração ecoava nos ouvidos. E se ele me descobrir? Dentro do banho, o som da água parou. Ouvi passos. Eram passos vindo em direção à porta, cada vez mais perto. Por favor. Tentei não fazer o menor ruído.
Ouvi o som da porta se fechando completamente e os passos se afastando devagar. Fiquei ali parada por um bom tempo. Minhas pernas perderam a força. O que eu fiz? Voltei correndo para o quarto, fechei a porta e desabei sentada. Meu coração ainda batia feito louco e eu estava ofegante. Por que não consegui sair? Minhas mãos tremiam, meu rosto queimava e meu corpo estava quente. O corpo do Frei não saía da minha mente. Os ombros largos, a água escorrendo e aquilo era muito grande. Eu já tinha me assustado ao sentir com a mão há 5 anos, mas ver pessoalmente foi um choque. 12 anos de vida religiosa e ele tinha aquilo. Deitei-me, mas não dormi. Fechava os olhos e a cena voltava. Abria os olhos e o teto parecia girar. Eu enlouqueci. O sentimento de vergonha veio, mas junto com ele, outra sensação. Excitação. Era algo que eu não sentia há 3 anos e meu coração nunca pulsara assim. Não, ele é um Frei. Mas minha cabeça estava um caos. A confissão de que eu parecia a ex-mulher. O fato de ele pensar em mim há 5 anos. E o que vi esta noite. Tudo se misturava, confundindo minha razão. Como vou olhá-lo amanhã? Cobri a cabeça com o edredom, mas o peito continuava arfando e a cena se repetia, impedindo-me de dormir. Só consegui pegar no sono por volta das 3 da manhã. E mesmo no sonho o Frei aparecia. Aquela imagem sob o luar. Acordei com o som do sino para a oração da madrugada. O som profundo e vibrante se espalhava pela montanha, e Tiago ainda dormia pesado. O que aconteceu ontem veio à tona. Como vou encará-lo? No espelho, vi meu rosto corado. Lavei o rosto com água fria e respirei fundo. Vou fingir que não vi nada. Na hora do café da manhã, segurei a mão do Tiago e fomos ao refeitório. Frei Bento já estava sentado e quando entramos, ele levantou a cabeça e sorriu. Dormiu bem, Adriana? Meu coração deu um salto. Sim, obrigada. Minha voz tremeu. Cruzei o olhar com o dele, mas era o olhar calmo de sempre. Ele não sabe de nada. Senti alívio e, ao mesmo tempo, um estranho vazio. Após a refeição, o Frei disse ao Tiago: combinamos de fazer lanternas hoje, não foi? Já deixei tudo pronto. Uau, sério? Os olhos do Tiago brilharam. Num pequeno pátio ao lado da capela, havia papéis coloridos, varetas de bambu e cola. O Frei ajoelhou-se ao lado de Tiago e ensinou passo a passo. Primeiro fazemos o bambu ficar redondo assim. É difícil, Frei. Pode fazer devagar. Não precisa ter pressa. As mãos do Frei envolveram as de Tiago para ajudá-lo e ver aquela cena aqueceu meu peito. Ele seria um bom pai. Pensei na ex-mulher. A mulher que o traiu e o deixou. Que escolha estúpida ela fez. Depois de 1 hora, Tiago terminou a lanterna. Mamãe, olha, eu fiz. Nossa, que linda! A lanterna estava meio torta, mas cheia de esforço, e o Frei acendeu uma vela dentro dela. Uma luz suave se espalhou através do papel. Tiago, espero que seu coração brilhe sempre como esta luz. Tiago assentiu com as palavras do Frei. Frei, eu também quero ser uma pessoa boa como o senhor. O Frei acariciou a cabeça do menino e sorriu com ternura. Ao ver aquilo, um sentimento diferente do de ontem me atingiu. Não era desejo. Era paz. Este homem é realmente alguém maravilhoso. Após o almoço, o Frei disse: Adriana, gostaria de caminhar um pouco? Sim. Tiago estava brincando com outras crianças no pátio e eu caminhei ao lado do Frei. Era uma trilha entre bambus. O vento balançava as hastes fazendo um som seco e o sol passava pelas folhas, criando pontos de luz no chão. Dormiu bem ontem à noite? Ele perguntou cautelosamente. Meu rosto ardeu. Será que ele sabe? Sim, estava tudo bem. É que achei que falei de coisas muito pesadas ontem. Não, pelo contrário, gostei de sentir sua sinceridade. Caminhamos um bom tempo em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era, na verdade, relaxante. Adriana. Sim, espero que o tempo aqui lhe traga serenidade. Já estou me sentindo em paz. Mas, lá no fundo, eu sabia que não era paz. O que vi ontem voltava à mente, e mesmo agora eu olhava de soslaio para o perfil dele, o corpo escondido sob o hábito. Pare de pensar nisso. Ao sair do bambuzal, surgiu um pequeno lago. O céu se refletia na água límpida e alguns peixes nadavam tranquilamente. Este é o meu lugar favorito, disse o Frei. É silencioso
e não se pensa em nada aqui. É realmente lindo. Sentamos lado a lado à beira do lago. A cada brisa, a água ondulava e as nuvens no reflexo se moviam. Você é feliz? Com a pergunta súbita dele, pensei um pouco. Não sei. Sou feliz por causa do Tiago, mas às vezes me sinto sozinha. Eu também, disse o Frei olhando para a água. Pratico há 12 anos, mas a solidão não sumiu completamente. O senhor também é humano, afinal. Sim, humano. Nós nos olhamos. Naquele olhar, sentimos a mesma solidão. Mas, naquele instante, não estávamos sós. O sol estava se pondo. É hora de voltar. O Frei levantou-se primeiro e eu o segui. No caminho para o quarto, Tiago nos esperava abraçado à lanterna. Mamãe, hoje foi muito legal. Que bom. Agradeça ao Frei. Obrigado, Frei. Tiago agradeceu em voz alta e o Frei sorriu radiante. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela. As estrelas brilhavam intensamente. A excitação da noite anterior passara, mas um calor permanecia no peito. Era a manhã do último dia. A ideia de ter que ir embora amanhã me deixava triste, e durante o café eu não parava de olhar para Frei Bento. Ele também me olhava às vezes, e seu olhar carregava algo como lamentação. Amanhã talvez não o veja mais. Ao sair do refeitório, cruzei com uma nova visitante. Parecia ter uns 50 anos. Ela me mediu com um olhar afiado e cumprimentou-me friamente. Você é a Adriana, certo? Sim. Olá. Parece ter muita intimidade com Frei Bento. Vi que estão sempre juntos. Havia uma nuance estranha. Não é isso. Tivemos uma ligação há 5 anos e vim apenas agradecer. Entendo. Ela sorriu de forma enigmática e passou. Suas costas me deram uma sensação ruim. Será que ela viu algo suspeito? Passei a tarde toda com Tiago. Brincamos no pátio, rezamos na capela, sentamos à beira do lago vendo os peixes. Mas o Frei não saía do meu pensamento. Amanhã acaba mesmo? No jantar, o Frei disse. Partem amanhã cedo, então? Sim, por causa do horário do ônibus. A voz do Frei baixou. Não conseguimos dizer mais nada. Havia outras pessoas e não podíamos nos despedir direito. A noite chegou. Depois de colocar Tiago para dormir, o sono não veio e saí para o pátio. O luar iluminava tudo e apenas o som dos grilos era ouvido. Era a última noite. Sentei num banco e olhei para o céu. As estrelas brilhavam e um vento fresco tocava meu rosto. Parece que não consegue dormir. Ao ouvir a voz atrás de mim, virei-me. Era Frei Bento. O senhor também? Sim. O Frei sentou-se ao meu lado. Ele manteve uma distância adequada, mas parecia próximo. Amanhã nos despedimos. A voz dele era melancólica. Sim. Pensa em voltar algum dia? Foi uma pergunta cautelosa. Não tenho certeza. Na verdade, eu queria voltar, mas não sabia se conseguiria. Adriana. Sim? Fiquei muito feliz em reencontrá-la desta vez. Ele olhou para mim. O luar iluminava o rosto dele e seu olhar continha um sentimento inexplicável. Eu também. Meu coração batia como se fosse explodir. Penso em você desde 5 anos atrás. Frei, mas agora tenho que deixá-la ir. A voz dele tremeu. Naquele momento, tudo desabou. O que reprimi por 5 anos, o que esqueci por 3, o que vi na noite anterior, tudo veio de uma vez. Não posso. Mas meu corpo se moveu primeiro. Aproximei-me dele e minha mão agarrou a manga do hábito. Ele me olhou surpreso. Adriana. Frei. Não pude mais conter. Levantei meu rosto próximo ao dele. Ele tentou recuar, mas eu não parei. Eu o beijei. Os lábios dele estavam quentes. Após um instante de paralisia, o Frei me abraçou devagar. Senti que tudo o que ele reprimira por 12 anos despertou ali. Sob o luar, sentimos um ao outro. O beijo suave tornou-se profundo e as mãos dele envolveram minhas costas. Meu coração batia loucamente. Não era um sonho. Foi então que uma voz aguda soou atrás de nós. Afastamo-nos bruscamente. Alguém estava no fim do corredor. Era aquela nova visitante. O rosto dela estava rígido e seu olhar misturava choque e fúria. O que é isso? Como o Frei pôde? Ela disse com a voz trêmula. É um mal-entendido. Frei Bento levantou-se e disse, mas ela balançou a cabeça. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Vou falar com o superior agora mesmo. Ela virou-se
e desapareceu apressadamente. Fiquei ali parada, sem reação, sentindo as pernas fraquejarem. Adriana. O Frei tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Me desculpe. Eu errei. As lágrimas começaram a cair. Não, eu. Vou embora amanhã bem cedo. Voltei para o quarto e fechei a porta. Meu corpo todo tremia. O que eu fiz? Ver Tiago dormindo me fez chorar ainda mais. Não dormi a noite toda. Ao amanhecer, ouvi passos no corredor. Várias pessoas indo para algum lugar e ouvi a voz grave do superior. Frei Bento. Parecia que meu coração ia rasgar. Por volta das 5 da manhã bateram à porta. Adriana. O superior quer vê-la na capela. Era uma voz fria e dura. Era a mulher que nos vira ontem. Meu peito murchou. Tenho que ir agora? Sim, imediatamente. Tiago ainda dormia pesado. Ajeitei minha roupa com mãos trêmulas e saí do quarto. O corredor estava silencioso, mas aquele silêncio era assustador. Ao abrir a porta da capela, o superior e alguns outros frades estavam sentados com expressões solenes. Frei Bento também estava lá, ajoelhado, de cabeça baixa e imóvel. Sente-se. A voz do superior era gelada. Ajoelhei-me. Minhas pernas tremiam. Ouvi sobre o ocorrido ontem à noite. O superior disse baixo. Sinto muito. Abaixei ainda mais a cabeça. Este é um lugar de oração e prática. Um lugar para deixar de lado os desejos mundanos. Sinto muito. Frei Bento pratica aqui há 12 anos, mas por causa da senhora. Ele parou. Aquele silêncio era pesado. A culpa é toda minha. O Frei não tem culpa. Fui eu quem comecei. Eu disse primeiro. Eu que? Minha voz embargou. Adriana, o superior me olhou. Peço que deixe este lugar hoje de manhã. Era o que eu esperava, mas ouvir aquilo me destruiu. Sim, eu entendo. E, por favor, não volte mais aqui. Aquelas palavras foram como um punhal. Saí da capela. As lágrimas não paravam. Voltei ao quarto e arrumei as malas. Tiago acordou e perguntou. Mamãe, por que você está chorando? Nada, não é nada. Já vamos embora? Sim, temos que ir para casa. Tiago pareceu desapontado, mas eu me apressei. Rápido, temos que sair logo. Com tudo pronto, ao abrir a porta, Frei Bento estava no corredor. Adriana. A voz dele tremia. Frei, sinto muito mesmo. Não, nós nos olhamos. Havia tanto a dizer, mas nada saía. Adriana, não foi por sua causa que eu vacilei, ele disse baixo. Eu já estava vacilante por dentro. Por 12 anos eu só reprimi, não tinha me desapegado de verdade. Ao encontrá-la, percebi o que eu realmente quero. Ele segurou minha mão. Estava quente. Mas agora temos que nos separar. Comecei a chorar de novo. Me desculpe por causar isso ao Senhor. Não, eu agradeço. Agradece por quê? Por me fazer conhecer meu verdadeiro coração. Ele apertou minha mão. Será que nos veremos de novo? Foi uma pergunta sofrida. Não sei. Mas no fundo, eu sabia que queria reencontrá-lo. Frei, eu preciso ir. Soltei a mão dele. Segurei a mão do Tiago e caminhei pelo corredor. Olhei para trás e ele continuava parado, olhando para mim. Aquele olhar era tão triste. Ao chegar à entrada do mosteiro, a mulher de ontem estava lá. Encarou-me friamente. Não volte nunca mais, disse com voz cortante. Não respondi, apenas baixei a cabeça. Caminhando até o ponto de ônibus, o choro não parava e Tiago apertou minha mão. Mamãe, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, mas não estava. O ônibus chegou. Sentei-me à janela com Tiago. Conforme o ônibus partia, o mosteiro ficava para trás. O lugar onde vivi um milagre há 5 anos e onde cometi um pecado agora. Parecia tudo um sonho. Frei Bento. Senti um vazio imenso no peito. Será que acaba assim? As paisagens passavam, mas eu não via nada. Tiago dormiu no meu colo e eu chorei acariciando sua cabeça. O caminho de volta para o rio pareceu interminável. Uma semana se passou. De volta ao rio, retomei as aulas de yoga, mas não conseguia me concentrar. Mesmo explicando as posturas para os alunos, minha mente estava nele. As aulas terminavam e eu ficava sentada, aérea. Frei Bento. Todas as noites eu lembrava do beijo, do toque sob o luar. Acabou assim? Depois de colocar Tiago para dormir, o sono não vinha e eu passava o tempo olhando para o teto.
No 7º dia, por volta das 8 da noite, a campainha tocou. Quem será? Abri a porta, e naquele instante, meu fôlego parou. Era Frei Bento. Não, ele não estava de hábito. Usava roupas comuns. De calça jeans e camisa branca, parecia estranho e, ao mesmo tempo, natural. O cabelo também estava começando a crescer. Frei. Olá. Adriana. Não, agora meu nome é outro. A voz dele era diferente. Não era mais a voz de um frei. Posso entrar? Abri a porta apressadamente e ele entrou. Sentamos na sala. Meu coração batia loucamente e minhas mãos tremiam. Desisti da vida religiosa. Foram suas primeiras palavras. O quê? Eu deixei o mosteiro. Não pude mais suportar. Eu não conseguia acreditar. Por minha causa. 12 anos de prática. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não pode ser. Volte, por favor. O Senhor fez essa escolha por mim. Não. Ele segurou minha mão. Foi escolha minha. Vivi 12 anos na mentira. Acreditei que reprimir o desejo era o caminho, mas aquele não era eu. Mas... Adriana. Ou melhor, não vou mais chamá-la assim. Ele me olhou fixamente. Adriana. No momento em que o tratamento mudou, tudo se transformou. Meu nome é Marcos. Agora sou um homem comum. Marcos. Foi a primeira vez que o chamei assim. Acho que com você posso encontrar quem eu realmente sou. Marcos levou a mão ao meu rosto. O toque quente tocou minha pele. Mas não se sinta pressionada. Foi minha escolha. Não pude mais resistir. Aproximei-me de Marcos e o beijei, e desta vez ninguém nos interrompeu. Foi um beijo longo e profundo. Diferente do mosteiro, podíamos sentir um ao outro sem pressa. As mãos de Marcos envolveram minhas costas. Tiago está dormindo. Minha respiração ficou curta. Posso ficar esta noite? Ele perguntou com voz trêmula. Sim. Fomos para o quarto. Ao fechar a porta, lembrei-me daquela noite no mosteiro. O corpo de Marcos que vi sob o luar na área das duchas, especialmente a parte de baixo. Será que aquilo? A tensão e a expectativa se misturaram. Marcos começou a desabotoar a camisa lentamente, revelando os ombros largos. O corpo esculpido por 12 anos de disciplina estava ali. Conforme as roupas saíam, o que eu vira no mosteiro apareceu diante de mim. Era realmente enorme. Marcos perguntou preocupado. Está tudo bem? Vou fazer bem devagar. Meu corpo tremia. Marcos me deitou na cama e se aproximou devagar. Os beijos continuaram e o toque dele era suave. E então começou. Era muito maior do que eu imaginava. Se eu já me assustara ao ver, sentir pessoalmente me mostrou quão intenso era o que ele reprimira por 12 anos. No momento da união, Marcos soltou um gemido baixo e eu perdi o fôlego. Começamos a nos mover devagar. Aquela sensação de plenitude fazia 3 anos. Não, eu nunca sentira nada assim. Ficamos sentindo um ao outro por muito tempo até que finalmente chegamos juntos ao ápice. Deitamos abraçados, tentando recuperar o fôlego. Mas não parou na primeira vez. Conforme a noite avançava, Marcos me quis novamente. A sede de 12 anos não seria saciada tão fácil. Adriana. Marcos sussurrou me puxando de novo, e eu não pude recusar. A segunda vez foi mais longa que a primeira. Com mais calma, podíamos nos sentir mais profundamente, e fui me acostumando ao tamanho dele. Olhei o relógio e passava das 11 da noite. Não é demais por hoje? Meu corpo estava exausto, mas o olhar de Marcos continuava ardente. Me desculpe, Quintenal, só mais um pouco. Não pude dizer não. A terceira vez começou e foi ainda mais lenta e duradoura. Por volta da 1 da manhã, senti como se meu corpo estivesse derretendo. Isso é amor de verdade. O que eu vira naquela noite no mosteiro, agora sentia dentro de mim repetidas vezes. O susto inicial com o tamanho deu lugar ao prazer daquele preenchimento. Sem perceber, o dia ia amanhecer. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina e Marcos dormia em paz ao meu lado. Meu corpo estava pesado. Foram 3, não 4 vezes, mas não havia arrependimento. Pela primeira vez me sentia totalmente completa como mulher. Marcos abriu os olhos. Está bem? Fizemos demais? Estou cansada, mas feliz. Marcos me abraçou. Eu também. Sinto-me vivo pela primeira vez em 12 anos. Aquilo é realmente grande. Meu rosto ficou vermelho. Eu me assustei quando vi no mosteiro.
mas sentir é. Marcos riu, envergonhado. Me desculpe. Foi desconfortável? No começo, sim, mas depois. Foi maravilhoso. Ficamos ali deitados, abraçados. Pela janela, a luz do sol indicava um novo começo. E agora? Perguntei. Vamos juntos. Começar de novo. Marcos beijou minha testa. A luz da manhã inundou o quarto. Acordar com Marcos, olhar para ele e sorrir. A ideia de que manhãs assim se repetiriam me enchia o peito. Mamãe, Tiago batendo na porta, me fez vestir a roupa às pressas. Só um minuto, Tiago. Marcos também se vestiu rápido, rindo, e trocamos olhares cúmplices. Na sala, Tiago arregalou os olhos ao ver Marcos. Ué, Frei? Oi? Oi, Tiago. Mas não sou mais Frei. Marcos ajoelhou-se para ficar na altura dele. Então o que o senhor é? Pode me chamar de tio Marcos, pode ser? Tiago pensou um pouco e abriu um sorrisão. Tio Marcos, você vai morar aqui com a gente? Meu rosto ficou vermelho na hora, mas Marcos respondeu calmamente. Posso? Se sua mãe e você deixarem. Eu deixo. Eu gosto do senhor. Tiago abraçou Marcos, que o ergueu e rodopiou. Ver aquilo me fez lacrimejar. Isso é uma família. Preparamos o café juntos. Enquanto Marcos batia os ovos e eu fazia as torradas, Tiago tagarelava na mesa. Tio, o que a gente vai fazer hoje? Bem, preciso procurar um emprego, disse Marcos olhando para mim. Sair para o mundo depois de 12 anos assusta um pouco, mas vai dar certo. Você é formado em letras. Que tal algo em editoras? Seria uma boa ideia. Depois de levar Tiago à escola, no caminho de volta, Marcos segurou minha mão. Adriana. Sim? Não se arrepende mesmo? Nem um pouco. Sinto que encontrei o amor de verdade pela primeira vez. Marcos parou e me abraçou, no meio da rua, mas não me importei. Eu também. Tudo o que reprimi por 12 anos sumiu como mentira. Um mês se passou. Marcos começou a trabalhar como editor numa editora e eu continuei minhas aulas de yoga. À noite, jantávamos juntos, e a forma como Marcos brincava com Tiago era natural. O menino já o via como um verdadeiro pai. Mamãe, o tio Marcos vai ser meu pai? Tiago perguntou um dia. Olhei para Marcos. Eu adoraria. O que você acha, Tiago? Eu quero. Tiago riu radiante. À noite era o nosso tempo. Depois de colocar Tiago para dormir, Marcos e eu naturalmente nos buscávamos, e o calor da primeira noite se repetia diariamente. Tudo bem hoje? Marcos perguntava cuidadoso, mas eu já estava em seus braços. Eu quero todas as noites. O tamanho que me assustara no mosteiro agora parecia ser a única coisa capaz de me preencher. A cada noite, tornávamos-nos um só e nos conhecíamos melhor. A sede de 12 anos dele ia se acalmando aos poucos. Adriana. Entregava-me ao sussurro de Marcos e não nos soltávamos até o amanhecer. Num sábado à tarde, nós três caminhamos pela areia de Copacabana. Tiago corria à frente e Marcos e eu caminhávamos de mãos dadas. Está feliz? Perguntei. Tão feliz que parece um sonho. Marcos apertou minha mão. Quando entrei para o mosteiro há 12 anos, nunca imaginei um dia assim. Achei que tinha desistido do amor e da família. Não se arrepende? Se tivesse continuado como Frei. De jeito nenhum. Marcos me olhou. Este momento é o mais feliz da minha vida. As ondas vinham e voltavam, e o riso do Tiago vinha com o vento. Papai, mamãe, venham logo. No momento em que Tiago chamou Marcos de papai, nossos olhos se encheram de lágrimas. Corremos de mãos dadas em direção ao Tiago. De volta para casa, após o menino dormir, sentimos um ao outro novamente. Preciso de você hoje. O toque de Marcos envolvia meu corpo suavemente e eu o abraçava. Todas as noites eram assim. A cada união, amávamo-nos mais, e o tamanho dele agora era algo que me completava perfeitamente. Sentíamo-nos até o amanhecer e dormíamos. 3 meses se passaram. Marcos e eu decidimos morar juntos oficialmente, e Tiago passou a chamá-lo de pai, em tempo integral. Certo jantar, estávamos os 3 à mesa. Papai, hoje desenhei na escola. Tiago mostrou orgulhoso o desenho. Eram 3 pessoas de mãos dadas. É a nossa família. Os olhos de Marcos marejaram e eu também me emocionei. Ficou lindo, Tiago. Naquela noite, Marcos me abraçou forte. Obrigado, Adriana, por me dar essa vida. Eu que agradeço. Se não fosse por você.
Não terminei a frase. Marcos me beijou e fomos um só novamente. Repetia-se todas as noites, mas cada vez era novo e mais profundo. O frio na barriga de 5 anos atrás no mosteiro, a solidão após o divórcio, o choque daquela noite na ducha, tudo foi um processo para chegar a este momento. O amor real, encontrado aos 41 anos. Mesmo tendo sido um tabu, não havia arrependimentos. Lá fora as estrelas brilhavam e eu dormi nos braços de Marcos. Todas as noites éramos um só. Um amor que chegou tarde, um amor que desafiou o sagrado, mas era amor de verdade. Se fosse você, qual escolha faria? Contem suas histórias nos comentários. Obrigada por ouvirem até o fim.